trabalho na New Balance. E aí a New Balance outro dia levou um cara, um influencer de corrida daqui, né? Pra correr em Boston. O meu cunhado mora lá, né? E aí eu falei pra ele, a New Balance tem que me levar também, pô. Pra correr em Boston. Justo. Aí ele falou, não, mas você influencia quem? Mal sabe ele. Aí agora eu vou mostrar pra ele, pô, agora a New Balance vai ter que me levar pra Boston. Bom, eu descobri a doença renal com 28 anos. Isso caiu como uma bomba pra gente, né? Era assim, de tudo era o que ele tinha mais medo. A cabeça vai a mil, né? Porque você é jovem, você é cheio de planos. E um dia ele veio falar pra mim, Cris, eu quero correr. Vamos correr uma prova junto, vamos correr uma prova de rua junto, né? Canela, como é que tá? Até a primeira dúvida que eu tive é, eu posso correr? Vamos ver o que vai ser amanhã. Pra mim era uma incógnita, sinceramente, se eu ia viver. André, tenho medo de você, cara. Você é impressionante. Uma pessoa que faz diário pode ser um vencedor, deve ser um vencedor. A gente nunca na vida correu 42 quilômetros. Ele é muito forte. O André é inspiração. Se eu pudesse definir o André em uma palavra, seria superação. Incentivou todos nós. Eu me chamo André, tenho 40 anos, moro aqui em São Paulo e sou apaixonado por corrida. Eu sou caçula, tenho 2 irmãs mais velhas e que eu me lembro da infância, a gente brincava muito, a gente morava numa casa que tinha um quintal muito grande, a gente brincava muito no quintal, na terra. Quando chegava férias, como a gente morava num quintal muito grande, os amigos todos da rua vinham. Eu não deixava eles irem para a rua, mas deixava que os amigos dele viessem para casa. Então, de sempre montavam rede de vôlei, brincava de queimada, essas coisas assim. Eu gostava muito, quando era pequeno, eu gostava muito de ir com meu pai. Meu pai é professor de educação física e na época ele era técnico de futebol de salão. E eu adorava ir com ele para os treinos, para os jogos, ou quando ele ia jogar bola, ou ele me levava para jogar bola também. Ele sempre me incentivou muito, por ele ser, né, educador físico, sempre me incentivou muito a fazer esporte. O André, ele sempre foi assim, um garoto bastante concentrado. As brincadeiras deles eram mais sérias, um garoto espetacular desde criança. Assim, quando eles eram crianças, tanto eu como o Domênico, a gente sempre insistiu muito nessa coisa de fazer alguma coisa, né? Não era só ir para a escola e voltar, tinha que estar fazendo alguma atividade. E depois minha irmã mais velha se tornou educadora física também. E então, apesar de durante algum tempo ali eu ter ficado um pouco afastado dos esportes, adolescência principalmente, mas sempre tive esse contato, sabe? Sempre que, mesmo depois de adulto, sempre que queria voltar para academia, minha irmã me passava uma planilha de treino ou alguma coisa do tipo, meu pai me ajudava também, então sempre tive esse incentivo dentro de casa, assim. Ele é uma pessoa assim, muito perseverante, muito disciplinada. Acho que a característica dele principal é essa, né? De que ele é muito focado, ele é muito disciplinado. Bom, eu descobri a doença renal com 28 anos. Foi bem difícil, bem complicado. Isso caiu como uma bomba pra gente, né?
Muitas vezes a progressão de perda de função renal, ela é silenciosa. A perda de função renal em si não costuma gerar sintoma, não costuma gerar algum sinal tão evidente que te faça ir correndo para investigar a função do rim. E na época até nem dei a devida atenção, porque ele não mostrou ser algo tão urgente assim, né? Eu lembro até que fui viajar, saí de férias, fui viajar. Para Fátima mãe foi muito difícil. Eu ainda parece que eu fiquei alguns dias assim pensando, não, acho que não é, acho que eu tô sonhando, acho que isso não é verdade. Eu demorei muito para me conscientizar que realmente aquele problema existia e que ele precisava ser cuidado. Né? Isso, a gente nunca espera isso com a gente, né? Com a nossa família. Eu acho que isso baqueou bastante a gente. Quando eu cheguei no médico, que ele olhou os exames, ele falou, André, vou te pedir mais exames, vou te pedir uma biópsia e tudo, mas você tem um comprometimento da função renal. É bastante e provavelmente você vai precisar ou de diálise ou de um transplante. É um território inexplorado. Como que ele está nessa situação? Como está sendo para ele? A gente sempre espera da gente, por ser mais velho, fala, nós vamos primeiro, ou vai acontecer com a gente primeiro, né? E quando acontece com o filho da gente, a gente sente bastante, sente muito. Enfim, a cabeça vai a mil, né? Porque você é jovem, você é cheio de planos, trabalha um monte, acha que nada vai acontecer com você e aí você se vê nessa situação, demora até a ficha cair, né? Então fui em outros médicos. Estava sempre do lado, sempre forte, sempre falando que ia dar tudo certo. Até a gente perceber que não dava mais, a função já estava totalmente comprometida, não tinha como levar mais adiante. Então ali que foi, olha, o ideal, o melhor dos mundos é que se tenha um doador vivo para fazer um transplante antes de você começar a dialisar, vai ser a melhor opção para você, né? Eu fiquei bastante tranquilo porque eu me via na posição de ser o doador, né, para ele. E no final das contas não deu certo, isso pesou muito para mim, eu fiquei muito mal. E as coisas aconteceram muito rápido, assim. Então assim foi, minhas irmãs e meu tio, na época fizeram o exame, que eram quem tinha compatibilidade sanguínea ali. Meu irmão se dispôs a fazer essa doação. Então a gente decidiu fazer o transplante antes da diálise. Mas infelizmente não deu certo. Então eu consegui manter o transplante por 4 anos e meio e aí eu perdi o transplante também e precisei entrar em hemodiálise. Foi quando eu comecei a dialisar. Bom dia. Beleza, entra aí. Essa hora já, meu? 5 e pouco da manhã, vamos embora. Estou dialisando há 4 anos, quase 4 anos e meio. Eu fiquei um ano mais ou menos na Fênix da Vila Nova Conceição e agora já tem mais de 3 anos que eu estou lá na Fênix da República do Líbano. Então é todo dia, já 3 anos e pouco já, todo dia a mesma coisa, mesmo horário, mesmo caminho. Para lá nesse horário. Só chegar na clínica, começar a dialisar, tomar um café e aí já tirar um cochilinho. Eu levanto em casa, mas eu acordo lá só. Quando eu fui para diálise, eu tava assim zerado de forças, sabe? Eu tava realmente muito mal. Então, quando eu comecei a dialisar, para mim era uma incógnita, sinceramente, se eu ia viver, entendeu? Ali era assim. Era um momento que eu não sabia se eu ia suportar aquilo e ia continuar vivo. Essa era a verdade. Eu ficava pensando, não, agora não tem jeito, agora é sem rim e ele vai ter que encarar as sessões de diálise. Era assim, de tudo era o que ele tinha mais medo, de ter que ficar usando uma máquina para conseguir viver. Mas que também dá outra vida para ele e é isso que a gente quer, que ele esteja sempre bem.
E depois que você começa a dialisar, que a sua saúde começa a estabilizar um pouco mais, aí você começa a recuperar um pouco dessa mentalidade de, bom, o que vai ser daqui para frente, como é que as coisas vão ser e tal. Enquanto ele estava internado, ele só podia sair do hospital depois que essa clínica tivesse resolvida. Então a gente foi, já tinha conhecido várias, e aí foi até a Clínica Fênix. A gente conhecendo o André como conhece, ele vai ficar com essa. Você viu? Não. Obrigado, viu? Eu tinha perdido muita massa muscular, eu tinha perdido praticamente qualquer massa muscular que eu tivesse, eu tinha perdido. E aí os médicos da clínica me indicaram tentar voltar a fazer uma atividade física devagar, para tentar recuperar um pouco da massa muscular e tal. E então eu comecei a fazer pilates. O André chegou aqui, ele já estava fazendo a diálise, mas ele sentia muita fraqueza muscular. Então, como ele perdeu muito peso, foi fazendo as aulas com esse objetivo de ganhar força, de melhorar a qualidade de vida dele. Eu percebi que eu suava bastante e percebia que isso me ajudava, obviamente, a ter mais espaço para beber mais líquido. E a minha instrutora de pilates, a Cris, ela era corredora de rua, tá sempre nos pódios aí da corrida, ela é uma excelente atleta, assim. E um dia ele veio falar pra mim, Cris, eu quero correr. Aí eu olhei assim e falei, o André não quer correr não, ele não vai gostar de correr. Então ele fazia aula de pilates e depois da aula a gente ia correr. Pô, não, vamos sair então para dar uma volta no quarteirão aqui correndo, para ver como você se sente. E a gente fez, e eu não aguentei dar uma volta no quarteirão, eu morri quase, né? Mas ali eu percebi que eu suava muito. E que a corrida talvez pudesse me ajudar nisso. Aí ele começou com 2 quilômetros, 3, e aí a gente foi aumentando. E aí ele até perguntou, Cris, quantos quilômetros você costuma correr? Eu falei, André, 10, 15. Ele, nossa, como que eu vou correr? E aí quando você corre 3 quilômetros, aí você fala, bom, se eu corri 3, eu corro 5, enfim. E aí parece que um bichinho ali da corrida me picou e eu me apaixonei perdidamente pela corrida, que eu tinha uma dificuldade muito grande com a ingestão hídrica, comecei a enxergar só coisas boas na corrida, assim. E aí que eu comecei a minha busca pela corrida mesmo. Isso aqui é importante para ver se o coração não vai falhar. Tá a camiseta e o número e já era. Essa aqui é a responsa, hein? Tem que ser aqui embaixo, ó. Aí. Faz o movimento do braço, não vai atrapalhar, não? Aqui? É. Não. Não. Não tá, segura aí, tá? Torto. Não. Bora. E você? André, pode sentar aqui. Bruno, pode sentar aqui. Bora. Como é
que vocês se conheceram inicialmente, como que aconteceu até chegar no dia da corrida? Na ocasião eu era o médico responsável dessa unidade e eu ficava de plantão na sala de diálise e realmente foi quando eu conheci o André. Acho que tempo depois ele falou que ele estava correndo e aí ele apareceu com uma tatuagem de um corredor. Ele falou, não, é uma tatuagem de uma foto minha correndo. Eu falei, pô, que massa, você corre? Eu falei, pô, que legal, eu também corro. Nada sério, nada muito disciplinado, mas eu também corro. Vamos correr uma prova junto, vamos correr uma prova de rua junto, né? 10 km, 21 km, quem sabe? Até a primeira dúvida que eu tive é, eu posso correr? E aí eu corri uma vez, acho que 15, não foi? Acho que eu corri 15, alguma coisa assim, aí o Dr. Bruno falou, mas quem corre 15 corre meia maratona, vamos fazer uma meia maratona. Eu falei, meia maratona, mas 21 é muita coisa. Aquilo nunca nem tinha passado pela minha cabeça, era correr, suar e beber água, era isso que eu queria. E aí quando ele falou isso, aí, sabe, quando plantou aquela minhoquinha ali, eu falei, opa, de repente é uma boa, né? Mas fazia tempo que eu não corria, não treinava direito, não tinha disciplina com os treinos. E aí acho que eu falei isso pro André, meio, quem sabe, vamos ver, sei lá se a gente consegue correr uma meia. E ele começou a treinar. E aí eu falei, pô, agora eu vou ter que treinar também, porque se ele correr e eu não acabar a prova, meu... Se meu médico tá me chamando para correr meia maratona é porque dá, é porque eu posso. E nisso foi quando meus filhos nasceram, eu falei, pô, é porque a gente começa a pensar em que exemplo que você quer ser para eles, o que você quer. E eu falei assim, cara, quer saber, eu sempre valorizei muito esporte, sempre gostei muito de correr. Eu quero que eles vejam que, né, eles têm exemplo de esporte dentro de casa. Eu falei, bom, então acho que agora é hora de fato de levar o treino a sério e ter a disciplina do treino, né? Então, vamos treinar, vamos correr meia maratona, mas vamos dar um tempo decente para treinar, né? Nesse momento que eu fui buscar uma ajuda profissional para começar a treinar decentemente. Então foi quando eu fui atrás do Jovino. E aí, cara? Fala aí, Canela. Como é que tá? Beleza? Vamos ver. Chegou o dia. Vamos ver o que vai ser amanhã. Ele fazia na época, acho que 12 quilômetros. Ele falou, ô Jovino, eu faço 12 quilômetros, mas eu fico 3 dias lá, cara, emprestado, não sei o quê. Eu falei, não, André, pô, isso é questão de treino, né? Então eu tenho as metodologias para fazer você evoluir em distância. E aí expliquei para ele como ia funcionar os treinos, falei que eu pegava muita parte técnica primeiro, porque depois a parte técnica aprimorada, né, aí o volume é mais fácil, e cara, ele topou também. Mas ele assumiu a bronca também, e aí eu comecei a treinar com uma assessoria mesmo, treinar de forma mais dedicada e mais qualificada, né, para essa meia maratona. Só que quando começou a aumentar o volume, aí eu falei para ele pra gente atentar um pouco mais na reposição, né, porque é diferente, né? Não existem muitos parâmetros para você comparar, né? Então é difícil tanto o médico quanto o treinador, o fisioterapeuta falar, ó, você enquanto doente renal você tem que treinar assim, ou você tem que suplementar assim, ou você tem que fazer assado, porque não tem muito histórico, né, científico para embasar isso, né? O pessoal que tem as funções normais lá, transpira, faz xixi, né? Então a reposição é de um jeito. Então eu precisava de um respaldo da equipe que atende ele, fazer um conjunto, né? Tem o pessoal que atende o André e eu também passei a atender, então eu tinha que estar por dentro do tratamento para ver como é que ia funcionar isso, para eu ter também segurança de passar os treinos. O paciente que faz diálise, ele não faz só diálise, é um paciente complexo, ou ele tem uma outra doença que levou ele a fazer diálise, ou ele perdeu o rim por uma causa renal mesmo, não envolve outros órgãos, mas os outros órgãos vão ser afetados. Então, se você não cuida do resto, você está simplesmente prolongando a decadência dele. É uma parte pequena do tratamento. Qual é o resto? Primeiro é isso, qual é o resto? A gente descobre que tem sempre uma coisa a mais.
Até então, atividade física, tem muitos pacientes que realizam atividade física, musculação, karatê, yoga, mas o André foi diferente. Ele resolveu correr. A Gisela, que era nutricionista na época, começou a me ajudar em busca tanto da alimentação quanto de suplementação, né? Então, vamos rever a dieta, vamos adequar a hidratação, vamos colocar o pós-treino, o pré-treino, hidratação durante a corrida. A informação que ela não tinha, ela ia atrás, né? Então ela me ajudou muito nisso, assim, ela falou, André, eu vou pesquisar. Ele confiou em mim e juntos conseguimos iniciar ele na vida de atleta. Vai. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, deu, 30. A Fênix tinha contratado o Guilherme também como fisioterapeuta e ele é especialista fisioterapeuta ortopédico, esportivo. A gente decidiu começar a aproveitar aí o profissionalismo do Guilherme, a competência do Guilherme para fazer uns recovers também. Então a gente se juntava aí na sexta-feira e aí começou uma proximidade maior, né? Porque quem é corredor sabe que corredor, quando encontra com outro corredor, o único assunto é corrida, né? Falando, doutor, eu já fiz as duas experiências, sem correr, o regenerativo, não precisa nem ser correndo, às vezes só andando já e fazendo. Faz uma diferença, mano. Depois que você toma banho e você relaxa, você está mais descansado do que antes do treino, mano. Para o atleta performar, ele precisa de momentos em que ele é altamente estimulado de força e potência e momentos em que ele precisa se recuperar o máximo possível para ser novamente estimulado, porque senão seria sobrecarga em cima de sobrecarga, uma hora o atleta se lesiona. Guilherme. Beleza? Vamos lá? Vamos. Se apertar um pouco mais para baixo, acho que vai mais. Aí o pau tora mesmo. Isso aqui que você gosta, hein? O que é isso aí? O que será? Nossa, a faquinha não. Pelo amor de Deus. Essa faquinha aí não é de Deus não, gente. Isso aí é a faquinha do sofrimento humano. Isso aí é onde ele desconta as raivas que ele tem do mundo. Ele desconta nessa faca aí. É a terapia. É a terapia em cima do meu sofrimento. Valeu, obrigado, viu? Agora vamos gastar. Consertou, agora a gente gasta, né, pra estragar de novo. E aí, o que vamos fazer agora? Vamos correr um pouco para dar fome para o almoço ou não? Vamos. Então, nesse período em que ele precisava se recuperar, a gente introduziu o Recovery, que tem uns aparelhos também de botas compressivas para fazer um sistema de drenagem e a banheira de gelo, a tão temida banheira de gelo. Ai, caralho. Ai. Porra, Gui, você pôs até o peito quase, meu. Nem no umbigo chegou. Exagerou na água hoje, velhote. Olha onde veio parar a água. O pessoal da clínica todo me incentivou, me apoiou e aí que eu esqueci o problema de saúde e comecei a focar só na parte física, sabe? Então, trabalhando dentro disso, a gente conseguiu chegar
Nesses 21 quilômetros sofridos, a gente começou assim na empolgação, aí depois a rotina de treinos virou um hábito, uma disciplina, e aí a gente foi até o momento da gente fazer uma meia maratona. Tudo bem aí, pai? Será que eu vou dirigindo? Acho que eu vou, porque eu fico menos nervoso. Quando ele começou a correr? Foi uma surpresa, eu fiquei muito preocupado porque não estava entendendo direito até onde que ele poderia chegar com isso. Aí eu falei, como assim? Você consegue sair da diálise e correr? Ele, sim, consigo normalmente. Aí eu fiquei passada, eu falei, nossa, parabéns, que olha, eu não sei se eu poderia fazer a mesma coisa que você. Já teve um caso até interessante assim, de paciente que falou assim, nossa, isso aí que veio de outro turno, né, que ele sempre faz pela manhã, aí um paciente do terceiro turno falou assim, nossa, esse que é o André, o que corre? Eu falei, é isso aí mesmo. Se você quiser acompanhar, na hora que sair daqui da diálise, já vai correr de novo. Aí eu falei, nossa, o famoso, o André tá famoso, hein? Eu falei, ele é perseverante. A primeira meia que a gente fez junto, a gente fez abaixo de 2 horas. Muito parecido com a Foi muito impactante pra gente, sabe? Em 2022, julho de 2022. A gente fez abaixo de 2 horas. Abaixo de 2 horas, é. Que pra gente já foi algo do tipo assim, pô, a gente é capaz, o André é capaz. Essa primeira meia maratona dele, ele tava muito bem. E a gente conseguiu, na primeira meia maratona, fazer abaixo de 2 horas. E aí, depois do 21 quilômetros, tá, o que a gente faz? O André e o Dr. Bruno fizeram outra prova, acho que de 21 quilômetros também, num tempo menor, cada vez mais se desafiando. E aí veio de novo aquela parceria inconsequente, né? Eu falei, e aí, 42? Ele brincava, né? Ele agora rumo aos 42, né? Até o Guilherme, o fisioterapeuta, 42, vocês estão malucos? Vocês querem me matar? Pensando no André, eu achei que era possível. A cabeça dele tá sempre muito focada, sempre muito direcionada. No começo do ano, né, em janeiro, que ele falou, não, esse ano eu quero correr uma maratona. Você vai correr, eu também vou. A gente passou a fazer a corrida junto, a gente corre lado a lado. Um lembra de pegar água pro outro quando passou do ponto. Então, assim... É uma parceria mesmo. Assim, como a gente, corrida, né? Exato. Como a gente não tem a gente não está disputando nada, tudo bem se em algum momento eu correr mais devagar para esperar ele, e tudo bem se em algum momento ele também correr mais devagar para me esperar. Então a gente criou esse entrosamento na hora da corrida. Mas foi um momento em que eu senti assim um senso de responsabilidade de falar, André, beleza, eu vou correr, eu quero correr. Ele falou assim, eu também vou correr. Eu falei, então tá bom. Precisamos ter claro aqui de que você tem uma condição clínica, que a gente precisa estar confortável de que você vai correr bem. Cara, eu acho que eu comecei a gostar da nefrologia no 2º ano da faculdade, quando a gente estuda fisiologia. E a fisiologia do rim é complexa, mas é muito interessante. E eu sempre gostei de gente, né? De me comunicar, de cuidar de gente. Então, o golpe final mesmo foi quando eu entendi como é que funcionava uma máquina de diálise. Quando você entende, você fala assim, o cara que pensou isso, o cara estava muito à frente do tempo dele. É impressionante como que o cara pensou nisso e, de fato, isso se tornou uma terapia que salva muitas pessoas, né? É uma especialidade que junta todos esses pontos. É desafiador, é complexa, tem um contato muito próximo com as pessoas, foi por causa disso. Bruno, eu diria para você que hoje é o pilar dessa clínica. Tem uma persistência muito grande, o Bruno não se deixa abater por qualquer coisa. E o Bruno mantém isso para mim é importantíssimo, de andar por um caminho ético, um caminho em que a gente obedece certas leis que têm muita importância no trabalho médico. É que eu posso te afirmar que a gente tem um time aqui de pessoas que são apaixonadas por diálise e por cuidar de pessoa. Seja médicos, enfermeiros, equipe multidisciplinar, fisioterapeutas. Eu sempre falei que eu não quero aqui no serviço o melhor médico. Eu não quero o melhor enfermeiro.
eu quero a melhor pessoa. A pessoa que se submete a um tratamento desse, é fundamental que ela seja bem acolhida. Se isso desabrocha numa amizade, melhor ainda. É um desejo que a gente tem e é parte do tratamento. Agora, quando me disseram que eles iam correr uma maratona de 42 quilômetros, para mim, que não corro, eu fiquei surpreso, feliz e ao mesmo tempo um pouco preocupado, né? Porque não importa se ela faz diálise ou não, para qualquer pessoa, é um teste bastante severo, né? Bastante rigoroso. Fala aí, doutor. Tem que cumprimentar a primeira-dama primeiro. Oh, por favor. Tem que passar por ela. Beleza? Beleza, doutor? Firme? Bom. Você levou? Tá aqui. Vamos ver. Ó. Linda, né? Aí. É? Agora só falta correr. Cogitando seriamente e correr com a calça, viu, cara? Que calça? É uma calça igual a bermuda que eu tenho, só que ela é calça. Ah, é? É. Será, doutor? Não, pois é. Esquentar Pois tanto. Acho que só a... Você tem meia de compressão, não? Você não costuma correr de meia de compressão, né? Não curto. Meia de compressão Você viu um estudo que saiu? Como é que foi quando ele falou que ia fazer uma maratona? Eu fiquei bastante preocupado, porque não estava entendendo direito até onde que ele poderia chegar com isso. Esse frio na barriga, ele permanece, ele não é uma coisa que dá e passa, né? Você fica com aquilo, né? Ele vai terminar bem, ele vai terminar com alguma lesão, ele vai ter algum impacto na saúde dele. Falou, Gi, eu tenho a de 42, aí noite sem dormir. Pai, obrigado, viu? Nada. Boa Até sorte. mais. Você também, Obrigada. né? Boa sorte. Obrigada. Alô? Beleza? Beleza, tá onde? Tô pra chegar, doutor. Foi aqui na maratona. Andrezão. Ah, E aí? Tranquilão? Beleza. Nervoso, né? Demais. como é que tá? Bem. Então tá bom. Não, até que eu tô tranquilo. É? De fato, a gente chega muito cedo, né? A gente chega à noite na largada. Pô, é muito difícil começar a correr de madrugada no frio, porque você tá com o corpo todo duro. Eu fiz de tudo pra não ficar ansioso, mas é lógico, na hora que você acorda ali pra corrida, a ansiedade bate. Eu, pelo menos, fiquei bastante ansioso. E aquele esquema, né? Agora não dá mais pra fugir, já estamos aqui. Até então, o nosso combinado era, essa prova é um teste pra gente. A gente vai conhecer essa distância. A gente nunca na vida correu 42 quilômetros, então é uma distância que a gente vai conhecer. E aí quando apareceu esse lance de estar gravando um documentário, de ter gente gravando, a gente falou, não dá muito mais pra ser assim, né? Eu tô mais. E aí? E aí, cara? Tudo bom? E você? Tudo bem? Quando eu conheci o André, quando eu conheci toda a história do André, eu não estava correndo. E assim, eu e o André, a gente sempre teve algumas conversas de café aqui, inclusive aqui. E aí, eu não sei se o André vai lembrar disso, mas ele me deu altas dicas de como correr na subida, tipo, o que faz com o braço e como respira. Então, assim, não sei se ele vai lembrar disso, mas o André influenciou demais a minha corrida de hoje. E talvez ele não saiba disso, eu acho que ele não sabe mesmo. E o André é uma pessoa muito especial, exatamente porque ele é uma pessoa muito grata, é uma pessoa muito humilde.
Então, ele dá para você esse reconhecimento. Então, quando a gente vê um caso como o do André, é muito gratificante, né? Porque a gente tem essa sensação de que o meu trabalho ele faz a diferença na vida de alguém, né? E é esse o nosso propósito. A gente treinou muito, então isso dá uma tranquilidade. E assim, podia morrer lá, cair no chão, mas eu não ia andar. A gente ia acabar a prova. Está na frente rápido e bate um pace, sei lá, 4 e 5. Falou, segura aí, porra. Segura aí, né? É isso. Porque é difícil, às vezes passa alguém do seu lado correndo, você quer igual o cachorro atrás da moto, né? Aí teve um túnel, ele falou pra mim, ó, tá chegando um túnel que tem uma descida, que foi a descida que o ano passado eu desci igual um louco aí, né? Que eu embalei e saí correndo. Então, aí ele me falando, então presta atenção. Eu falei, beleza, André. Aí estamos lá entrando no túnel, ele passa do meu lado. Eu falei, porra, segura aí, cara. Você acabou de falar que era pra tomar cuidado com a descida. Não dá pra perceber que é descida, cara. Quando você vê, você já tá rolando. Eu falei, ô, você falou da descida, agora você tá aí, que nem um louco, segura aí. Porque descida é o que a gente fala, a subida te cansa, mas a descida te machuca. Tinham 15 mil inscritos, 70% das pessoas fazem a meia, então a primeira metade da corrida é muita gente, gritaria, festa, todo mundo gritando, incentivando.
era uma frase que o Anderson tinha falado para mim, a prova vai começar nos 21, que a galera da meia sai, a segunda metade é você com você, né? Então, aí eu lembro que aquela hora eu falei ali, a prova tá começando agora, vambora. Falou, nossa, que silêncio ensurdecedor, porque é todo mundo quieto, todo mundo, assim, lutando para não parar, lutando para não sentar. Muita gente andando, né, André? Muita então, gente assim, você andando. passa do lado de alguém que tá andando, você fala assim, porra, eu também queria estar andando, mas eu não vou. É muito cansativo, tá sentindo dor, uma fadiga muito grande, o corpo já não aguenta mais, a verdade é essa. Pensou em desistir em algum momento? Vários. Desistir não, mas andar sim. Tem hora que, tem hora que você quer andar. Mas o André não andava, então eu não ia andar, né? Eu acho que a questão não é nem pensar em desistir. A questão é, será que eu vou conseguir resistir? Eu passei por momentos muito difíceis na época entre perder o rim e começar a dialisar. Eu lembro de inclusive falar com os meus pais, com a minha irmã, assim, falar, eu não sei se eu vou conseguir, eu não aguento mais, entendeu? A palavra-chave do André é foco e força. Não dá para fazer uma palavra só. É foco e força. Ele é muito forte. O André é inspiração. Ele é vida, porque ele optou. Ele é uma pessoa que ele não romantiza essa doença, mas também ele não se vitimiza e ele se adapta também. Bom, se eu pudesse definir o André em uma palavra, seria superação. Foram muitos percalços e seria muito mais fácil ele desistir. Ele não desistiu. Ele não se resume a ser paciente e incentivar só os pacientes. Incentivou todos nós. O André, para mim, é a prova viva e pujante de que uma pessoa que faz diálise pode ser um vencedor, deve ser um vencedor. A condição de paciente em diálise não é uma condição que peça a ele fazer qualquer outra coisa que não seja a própria diálise, ou seja, investe um tempo, 2 horas por dia, mas o resto é dele, para que ele desfrute com liberdade, com prazer, com alegria. Com essa questão dele ter esse algo a menos, eu acho que é até a mais, e ele conseguir fazer o que ele consegue fazer, né? Bastante gratificante isso, ver a força de vontade dele. Então meus alunos chegam 7h30 da manhã, ele chega bem depois. Não, mestre, pode ir embora. Não, você é um cara que eu faço questão de esperar, porque você chegou tarde, não é porque você estava na balada sexta e chegou sábado, acordou tarde e veio. Não, é porque você estava na diálise e aí depois você saiu de lá e veio treinar. Eu vou te esperar até você terminar seu treino. Mas eu falei pra ele, André, eu tenho medo de você, cara. Você é impressionante a capacidade que você tem de ter uma situação crônica, que não é leve, se preparar para uma maratona. Ter treino de correr 34, 36 quilômetros e depois chegar no dia da maratona e fazer bem uma maratona. A teimosia, eu sou bastante teimoso, em determinadas situações se torna uma qualidade, porque quando eu quero fazer algo de bom também, eu sou teimoso e vou até o fim. Acho que hoje a minha maior qualidade é vontade de viver o melhor que for possível. Eu acho que é isso. O resto é consequência. A gente usa um aplicativo que dá para cada um acompanhar a corrida de cada um, então eu estava toda hora lá atualizando. 36, 37, aí trava o relógio, trava o aplicativo, você não sabe mais se ele está chegando, eu não sabia mais o que estava acontecendo. Estava muito difícil, 37 estava praticamente impossível. Para mim, do 37 em diante foi assim, estava obviamente já muito cansado, mas falei assim, daqui em diante é que eu não sei o que eu vou encarar. O psicológico tem que estar em dia ali, né, naquele momento. Se você falar, já quebrei aqui, você não termina nem andando.
Eu realmente me perguntava se realmente ele ia conseguir concluir, porque só a cabeça dele ia conseguir guiar para que ele conseguisse finalizar essa prova. We are all looking for adventure. 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 We are all looking for And I'm living free, living free, living free, and I was meant to be. Living free, living free, living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free, meant to be free. É muito injusto a gente usar a nomenclatura doente renal crônico. Deixa a pergunta, né? Ele é um cara doente? E qual é a sua desculpa? We are all looking for adventure. 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 And I'm living free, living free, living free, and I was meant to be. Living free, living free, living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free, meant to be free.